E, para mim, eu costumo dizer, o CQC foi o primeiro programa nativo digital brasileiro, né? É, E até foi um case mundial o CQC, né? Teve algumas matérias que saíram no Wall Street Journal, New York Times e tal, sobre o aham, CQC nesse sentido, de que era um programa de humor que tinha um engajamento na internet que a televisão ainda não é. tinha, né? E tinha um E engajamento político crítico, tinha. forte, não Até é? hoje. É, Até, é. Até até hoje. hoje. Até hoje eu acordo, tem alguém me cobrando de alguma coisa que aconteceu no CQC, entendeu? É Eu incrível. me lembro de um, acho que foi o Bolsonaro É, sendo entrevistado por algum dos meninos ali do CQC, que falou sobre, como ele costuma falar, sobre os malditos gays, é, que alguém só é gay se não for bem educado, que os filhos é, dele é. nunca seriam gays porque foram bem Foram educados. bem E educados, você deu, exatamente. foram muito bem educados. E você deu uma resposta, e É. eu nunca mais me esqueci da sua resposta. Ah, que Você bom, disse que cara. tinha uma filha gay morando em Nova York, e aí passou-lhe uma descompostura paterna necessária de uma É, pedagogia é, absolutamente irrespondível, porque eu também tenho um filho gay e, e que me deu a honra e o privilégio de nunca me tratar como alguém que não pudesse saber. claro. Ele chegou a mim com 18 anos de idade e disse: Olha, você criou um homem corajoso, claro, explícito, a tal ponto que, sendo você quem é, e naquele tempo eu carregava uma multidão de responsabilidades de natureza religiosa, Sim, sim. evangélica, era presidente da Associação Evangélica Brasileira. Ele disse: Eu sei qual é o peso que está É, sobre você, mas você me criou para não me evadir. é. E eu quero dizer a você que eu nasci gay desde que eu me entendo. Eu só tenho tendências homoafetivas e eu não quero prosseguir na vida fazendo de conta que isso não pode ser tratado. E, conclusão, isso ele tinha 18 anos, hoje ele tem 44, e ele ajudou a abrir a porta do diálogo para milhares e milhares de outras pessoas que, porque ele era meu filho, isso se É. tornou público. O diálogo começou dentro do ambiente cristão evangélico da maneira, a partir de mim e dele, da maneira mais séria e responsável possível, e tem ajudado literalmente muita, muita gente pelo país Eu, afora. eu acompanhei isso, Caio, de perto quando aconteceu isso com você. E Uhum, creio que é um exemplo incrível de como que nós podemos tratar uma questão que é absolutamente humana, que é uhum, presente na vida de, uhum. sabe, de milhares, milhões de famílias espalhadas pelo mundo, É, de uma forma amorosa. Eu acho que a palavra é, é essa, sabe? E, amorosa. e você, naquele momento, como você mesmo diz, representava uma religiosidade, né, uma espiritualidade que, para mim, também não se opõe a isso, né, que é Uhum. a forma como você abordou É. a religião, né, mesmo quando ela reconhece os tabus existentes em cada uma delas, o que Uhum. não pode acontecer é dessas questões relacionadas à homofetividade, enfim, aos trans, às pessoas que Uhum. têm outro tipo de orientação sexual diferente da nossa, não Uhum. possam compartilhar do amor que deve existir Claro, na relação entre as claro. pessoas, especialmente É, dentro das famílias e das comunidades, né? é. E então eu acho bárbaro a gente poder ainda falar disso, porque naquela Uhum. ocasião, inclusive,
eu fiz questão de não responder com ódio Isso. ao então deputado Jair Bolsonaro, porque a Uhum. afirmação dele, que eu contestei, era que nenhum pai, ele disse, nenhum pai pode ter orgulho de um filho gay. Ele disse isso. E Aham. imagina eu assistindo É, isso, né? E aí eu é, disse para o meu diretor na época, eu falei, olha, eu vou ter que responder, porque eu sou pai de um aham, filho gay. E eu quero é, responder isso. E a minha resposta foi muito simples. Eu sou a prova, Jair Bolsonaro, viva, de que você está uhum, mentindo. Porque aham. é minha filha, é gay e eu tenho orgulho. A Então, amo e tenho orgulho dela ser quem Então, ela é. você está absolutamente enganado. Você entendeu? E É, creio que, infelizmente, até hoje ele está enganado, não, porque, eu acho que porque eventualmente ele vai morrer enganado. é, eu, fa, Eventualmente. eu, Deus eu, as, permita pessoas, que não. as pessoas não acreditam, eu falo isso com muito respeito ao cargo que ele ocupa, porque uma pessoa que ocupa um cargo tão importante não pode demonstrar uma falta de empatia ou de respeito por É, cidadãos, né? é, Cidadãos legítimos que contribuem com a sociedade, que são criativos, que são uhum, afetuosos, enfim, e uhum, que por conta de uma orientação sexual que é uma coisa absolutamente pessoal, privada, ninguém tem nada a ver, é, ninguém deveria ficar uhum, fiscalizando a vida pessoal, é, sexual de ninguém, né? E ele não. ainda, eu Não é percebo que política pública, né? não, ele tem uma insegurança em relação a esse assunto que revela talvez Profunda. algum distúrbio, né, que ele vai precisar É, resolver uma hora. se a gente estivesse falando num outro nível de natureza psicanalítica, eu não teria o menor titubeio em dizer que ele é absolutamente mal resolvido ou não resolvido ou perturbado com relação a essa temática, porque poucas coisas emulam tanto a alma do homem quanto esse tema. É um É, tema meio de vida ou morte na ideologia dele, não é? e E não precisa, né? pelo amor de Não, Deus, não pelo amor de precisa ser Deus, qual é o problema se o Carluxo tiver outras preferências? nenhum. Em que isso muda? Os grandes problemas do Carluxo não têm a ver com essa preferência, se fosse o caso. Se Se for fosse o o caso, caso, seria por outras expressões de pensamento, de raiva, de ódio, de intransigência, de claro. não aceitação humana. É aí que reside o É, problema. Mas nessa escolha, pelo amor de Deus, fiquemos fora. É um chão muito santo da alma de cada um, de que cada um. precisa ser reverenciado e tratado com aquele carinho devocional de quem se aproxima e se curva, e Exato. respeita a escolha e deixa a pessoa livre para prosseguir, encontrar o seu recanto de pacificação, É. de felicidade, de acalmamento interior, porque a pressão externa é muito grande na maioria das vezes, não é? E às Eu vezes dou essa muitas. pressão, desculpa, Não, pode falar. é que às vezes essa pressão leva para lugares absolutamente desnecessários, né? Que, por exemplo, a Hum? violência contra os gays. É, Não é, dá para entender, né, Caio, por que que é, alguém está na rua e é agredido pelo simples fato de parecer, né, de ter uma é, orientação sexual que não seja a que o outro cara que tem é. um bastão na mão ou que tem enfim, Uhum. e a pessoa se sente agredida pela simples existência daquela outra pessoa, É, sabe? é, Eu tenho muita dificuldade de entender isso, muita mesmo.
Por que que E nós sem ainda temos falar, essa... sem falar naqueles outros aspectos de natureza psicológica e existencial que tem a ver com a vida do gay ou LGBT, seja como seja a autodefinição, a autopercepção identitária ou de prática ou escolha ou tendência sexual do indivíduo, o que isso pode produzir quando é tratado com esse tipo de repressão. E aí, por ter um filho gay, por ser pastor há quase meio século, o que vem a mim de dramas paternos, de angústias familiares, de ações suicidas, muita gente que se suicida para não dar essa notícia, ou se suicida para não ter que viver com as consequências. Ou então, aqueles que são filhos de famílias muito, muito opressivas, que chega um dia na vida que ele diz, não dá mais para eu me ocultar, e o cara, não tendo coragem de dialogar, desaparece para sempre. É uma Então, loucura isso. tem gente que foi embora para todo sempre e acabou. Aí tem o seguinte, por que a pessoa entra nesse estado de fuga, de evasão, de angústia, e de não poder dizer quem é, de não poder se abrir? Conclusão, acaba entrando num mundo de muita promiscuidade, de muito perigo. Porque quando você não pode viver na luz, não pode viver sob a luz do sol com toda liberdade, você vai se esconder desesperadamente nas sombras da sociedade, onde tudo é mais perigoso, tudo é mais arriscado, tudo é mais... E longe da família, né? O que é uma loucura. O lugar que você deveria ser acolhido, você é repelido. Né? Ou é repelido, ou é obrigado a viver sobre essa pressão que você falou. Né? Uma pressão que faz você não ser quem você é, faz você ser uma pessoa violenta, amargurada. Né? E isso é uma tragédia, como você disse, que está presente no nosso país, né? De uma forma... E no mundo inteiro. No mundo inteiro. Também por causa da dor que tudo isso provoca, tem uma quantidade grande de pessoas que começam literalmente a se anestesiar. Isso. Aí recorrem às drogas, a isso e aquilo. Não é por nada, é para sentir menos dor, é para sentir menos angústia. Porque careta não dá para encarar, então eu tenho que ter algum reforço. Uma outra droga que nós estamos vendo muito é o fanatismo, né? Então é você seguir uma personalidade da política, como é o caso que eu percebo em relação ao nosso presidente, pessoas que cegamente o seguem, e veja bem, eu respeito todo tipo de opção política. Para mim não tem nenhum problema de conversar com quem apoia o Bolsonaro, o Lula, ou sei lá, a Marina, qualquer pessoa. Mas a cegueira é que, para mim, é algo que não nos levará a lugar algum. Você buscar um herói, buscar um salvador, que é um humano, é uma pessoa cheia de defeitos, cheia de manipulações e tal, que deve ser criticada, né? Como você mesmo notou, a minha carreira sempre foi pautada por uma crítica livre, na medida do possível, com bom humor, com carinho. Nunca tive nenhuma intenção de fazer críticas que destruam a pessoa por si. Mesmo o Maluf, que você citou, é alguém que sempre me recebeu, eu sempre deu novas entrevistas depois daquela que você citou. Então, o mundo que nós podemos viver é um mundo onde nós nos deixemos criticar para podermos entender quem somos, para poder melhorar, ou para poder, inclusive, não concordar. Não, eu não concordo com essa crítica que você está fazendo de mim, mas um mundo que a gente pode ser mais vulnerável, né? Para não precisar ser violento. Claro. Eu creio que é essa a questão.